Boa tarde, internauta do Portal de Notícias Agora RN. A gente está aqui na redação do Portal de Notícias, recebendo nessa tarde da quinta-feira, 6 de outubro de 2016, a vereadora Amanda Gugel. Boa tarde, vereadora. Boa tarde, Emerson. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Agora TV. É uma satisfação poder estar aqui para dialogar com os internautas, conversar com todo mundo, trazer informações sobre o nosso mandato, opinar sobre o processo eleitoral. Obrigada. Vereadora, no último domingo os eleitores foram às urnas para escolher vereadores e também os gestores das capitais e também das cidades, do Brasil. Qual a avaliação que a senhora faz desse processo eleitoral que aconteceu no último domingo? Bom, como sempre, as eleições elas mandam recados, assim, sobre a situação política do país. Assim como na eleição passada nós tínhamos uma abertura muito maior para a esquerda, nessas eleições municipais a gente percebe que a situação política que existe, uma situação que foi aberta a partir do processo de impeachment da presidenta Dilma, abriu uma situação que muito mais favorece a direita, os setores mais conservadores e reacionários da sociedade. Isso está refletido tanto na presidência da República, que está ocupada aí por um presidente que não foi eleito pela população, que não tem, na verdade, a legitimidade para estar ali, chegou ao poder pela via de uma manobra parlamentar. Não foi por reivindicação popular, não foi porque estivessem os trabalhadores exigindo a derrubada do governo Dilma, e também com o Congresso Nacional muito alinhado a esse governo, e essa situação política se refletiu nas urnas, tanto nas candidaturas majoritárias que foram eleitas, Brasil afora, com um peso muito forte desses setores conservadores e reacionários, quanto pela composição dos parlamentos, as casas parlamentares, a exemplo daqui de Natal e de tantas outras capitais em que houve aí um fortalecimento mesmo da direita. Então, essa é a análise geral que a gente faz do ponto de vista político dessas eleições. Certo. Na eleição do último domingo, a Câmara Municipal do Natal teve uma possibilidade de mudança próximo a 50% de seu quadro de vereadores. Isso. A senhora ficou em segundo lugar entre os candidatos a vereador em Natal, mas não conseguiu renovar o seu mandato. Como é que a senhora avalia essa não retomada à Câmara Municipal do Natal? Bom, esse resultado final e a localização exata da nossa candidatura, que como a segunda mais votada, que não consegue chegar à Câmara Municipal, ilustra muito bem a afirmação que nós sempre fazemos em relação a essa falsa democracia que a gente vive, Nós não concordamos com essa legislação eleitoral, não acreditamos que as eleições sejam a festa da democracia, como é apelidada pelas instituições, os órgãos que são diretamente relacionados aos processos eleitorais. Isso se manifesta tanto pela desigualdade que existe em relação a tempo de TV, em relação a condições econômicas para que cada candidato faça sua campanha, a cobertura da mídia, que sempre é muito tendenciosa, em geral escolhe duas candidaturas principais e uma dessas duas é que vai ser eleita, no que se refere à majoritária. E a nossa não reeleição ela é um elemento a mais disso, que demonstra que não é a vontade das pessoas que é feita no processo eleitoral. Foram 8.002 votos, é uma votação muito grande para uma cidade do porte de Natal. E apesar disso, não fomos eleitos. Então, eu estou costumando dizer o seguinte, que acho que a população de Natal elegeu a Amanda Gugel. Eu fui eleita pela população de Natal. Porém, a legislação, ela impõe uma barreira, uma cláusula de barreira aí, que é esse quociente eleitoral, que nessas eleições girou em torno de 13 mil votos, e que se você não atinge esse limite aí, mínimo, faltando 100 votos ou 50 votos, você simplesmente está fora, Então, assim, de fato é muito antidemocrática a legislação eleitoral, com a reforma que foi implementada, com o Eduardo Cunha à frente desse processo da reforma eleitoral. Perdemos tempo de televisão, Quem foi candidato a proporcional, candidato a vereador, não teve sequer o horário eleitoral para poder divulgar suas propostas, divulgar suas iniciativas. Eram apenas inserções que eram
pulverizadas ao longo da programação. Eu, por exemplo, mal conheço pessoas que tenham me assistido na televisão. Eu mesma não vi nenhuma vez as inserções, né? Os 10 segundos que eu aparecia, eu não vi nenhuma vez. A senhora considera que essa redução de tempo na televisão e também a redução do tempo de campanha prejudicou muito aos candidatos? Com certeza, sem dúvida. Sempre o horário eleitoral, ele funciona, né? Sempre funcionou como a principal vitrine das candidaturas, para que as pessoas realmente tenham acesso, conheçam e saibam que determinado candidato existe, né? Que saiba o número, que tenha o mínimo de propriedade sobre a defesa que ele está fazendo, e isso não foi possível nessas eleições. Tá. Obrigado, vereadora. Lembrando ao internauta que, se quiser mandar uma pergunta, pode encaminhar pelo nosso Facebook. A gente estamos ao vivo pelo Facebook, vereadora, e também pode encaminhar também para o nosso portal, né? Também pelo redação@agorarn.com.br. A gente continua aqui com a entrevista com a vereadora Amanda Gugel. Vereadora, também para a prefeitura, né, do Natal, o prefeito Carlos Eduardo renovou o seu mandato, né, para mais 4 anos. Como é que a senhora avalia essa reeleição do prefeito Carlos Eduardo? Teve uma margem bem à frente dos demais candidatos. Como é que a senhora avalia esse novo período de Carlos Eduardo à frente da prefeitura do Natal? Primeiro, mandar um oi aí para o pessoal que está acompanhando pelo Face, né? Obrigada pela audiência, por acompanhar, é muito importante. Estamos à disposição também para responder perguntas, questionamentos, críticas, enfim, sugestões. Acho que o prefeito Carlos Eduardo, ele, ao longo de toda a sua gestão e também na sua campanha, ele fez questão de se colocar como o oponente de Micarla de Souza, né? A gestão de Micarla, ela foi caótica na nossa cidade, foi uma tragédia, uma verdadeira tragédia a gestão dela. E disputar com Micarla é algo muito simples, muito fácil, né? Não é difícil você fazer um governo que supere o que foi a tragédia de Micarla. Então, assim, basta tirar o lixo da rua que você já está fazendo muita coisa, apesar de não passar de uma obrigação, né? E tirando o lixo da rua e ainda pintando meio fio, dando uma maquiadinha na cidade, isso acho que faz com que as pessoas relembrem aquele passado recente do governo de Micarla, e acho que a campanha de Carlos Eduardo, ela teve muito desse efeito retrovisor, as pessoas olhando para trás o que foi Micarla de Souza, né? Não acho que seja um voto de convicção, de que as pessoas estejam convictas de que Carlos Eduardo é o melhor para Natal, de que é o meu prefeito, etc e tal. Acho que é um sentimento minoritário, mas acredito que até pelas regras eleitorais, né, pela dificuldade que as outras candidaturas têm de aparecer na televisão, de participar dos debates, a exemplo das candidaturas da esquerda, né, da esquerda socialista, Rosália Fernandes, Robério Paulino, que não participaram de alguns debates que eram importantes e que as pessoas não conseguem enxergar a alternativa, né? Então, pela falta de alternativa, acabam optando por manter o que já existe, né? Então, acho que é isso. Não acho que seja uma votação de apelo ao prefeito Carlos Eduardo. Acho que é mais mesmo a falta de opção. Vereadora, comenta nos bastidores políticos a possibilidade de uma candidatura da senhora para deputada federal e também um outro cargo. Como é que a senhora avalia essa possível candidatura? Avalio muito positivamente, né? Não tenho a menor dúvida de que em 2018 estaremos de prontidão aí para apresentar novamente o nosso nome. Isso está de fato sendo muito discutido numa proporção maior até do que nós esperávamos, assim, das pessoas falando, que as pessoas ficaram muito aborrecidas com o fato de eu não ser eleita, elas não entendiam, apesar de nós termos feito uma campanha muito pé no chão, alertando muito para esse fato, essa possibilidade, inclusive de eu ser a mais votada e não ser eleita, né, por causa do quociente eleitoral. E as pessoas agora que perceberam que isso existe, que é possível isso, né, estão muito já empenhadas em retomar esse mandato, seja na Câmara Municipal, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara Federal. As pessoas estão com esse sentimento e eu estou muito satisfeita, confesso. Né, quero aproveitar aqui para agradecer a cada uma das pessoas, né, cada um dos 8.002 votos que foram depositados na nossa candidatura. Agradecer muitíssimo as pessoas que fizeram a campanha, que foram mais um na nossa campanha, como é o chamado que a gente fez ao longo da campanha inteira, não apenas para votar, mas para ser mais um na campanha, já que a nossa campanha é uma campanha militante, voluntária,
né? Então, um agradecimento muito grande mesmo. E dizer que não estou derrotada, não me sinto assim. Muitas pessoas têm vindo me abraçar, prestar solidariedade, e eu fico muito feliz com isso. Mas quero dizer que estou super fortalecida, porque considero isso, que eu fui eleita pela população de Natal. E se não temos uma cadeira na Câmara Municipal, não é porque tenhamos feito um mandato medíocre, um mandato que não tenha feito intervenções qualificadas na política da cidade, né? Mas por isso, porque existe uma legislação que é muito antidemocrática, e com certeza em 2018 a gente vai estar aí nessa linha de frente, já contando com esse apoio todo que as pessoas estão manifestando logo depois desse resultado, né? Vereadora, estamos se aproximando já do final do ano, né? Encerra as atividades na Câmara Municipal. Para os próximos anos, quais serão as atividades que a senhora pretende executar aqui na cidade? A senhora poderia adiantar para a gente? Bom, a gente vai, né, no próximo final de semana, fazer um planejamento da nossa atuação política na cidade, a atuação do MAIS, o Movimento por uma Alternativa Independente Socialista, do qual eu faço parte. Nós queremos fazer esse planejamento para saber como vai ser, porque agora a minha prioridade é voltar para a sala de aula, voltar ao meu trabalho, que não é um castigo, como um infeliz vereador chegou a classificar. É a minha profissão, da qual eu me orgulho muito. Vou voltar para a sala de aula, estou sendo reivindicada por muitos colegas para que vá para essa escola, para aquela escola. Vamos ver qual vai ser a minha localização. Essa é a minha prioridade nesse momento, e ver como é que a gente vai conseguir conciliar a atuação política, que ela é necessária e precisa existir, sobretudo nesse momento dessa situação política que eu já falei há pouco tempo, né? Uma situação em que existe um fortalecimento da direita. Nós temos neste momento uma tarefa, que é uma tarefa, acho que de toda a esquerda, que deve se unificar em torno da bandeira do Fora Temer, né? Para que nós não reconheçamos esse governo como um governo legítimo. É um governo que vai aplicar uma série de medidas de retirada de direitos dos trabalhadores, que está tentando implementar uma reforma de ensino médio que vai tornar as nossas escolas, na verdade, mais do que hoje já funciona, né? Ainda mais como mera formadora de mão de obra barata. Então são muitos temas que precisam ser discutidos e que nós queremos sim abordar, mas que ainda não dá para dizer como vai ser essa atuação, porque eu vou precisar conciliar todo esse espaço político que existe para o MAIS, para o nosso mandato, para mim mesmo, como figura pública e tudo, né, como referência de defesa dos trabalhadores, da juventude, dos setores oprimidos, da educação pública, dos professores, dos funcionários, enfim, dos motoristas de ônibus, dos garis, de muitas categorias, né, que se identificam com o nosso mandato, e eu fico muito satisfeita por isso. Mas é isso, não dá para saber exatamente como vai ser, porque vai ser uma mão de obra mesmo que a gente vai ter que fazer, né? Uma força-tarefa para conseguir organizar e conciliar essas duas atividades, porque são coisas que sugam muito e exigem muito de quem está à frente, tanto a sala de aula quanto a inserção política na cidade. Vereadora, já existe algum partido que a senhora pretende se filiar no próximo ano, nos próximos meses? Nós não temos muitas opções, né? Até 2018 é muito pouco provável que nós consigamos fundar uma nova legenda ou mais, né? Fundar um novo partido legalizado, registrado nos tribunais, é pouquíssimo provável. E diante do cenário que existe, né, as possibilidades são poucas. Temos o PSOL e o PCB apenas, e acho que não temos o projeto de fazer parte desses partidos como militantes, como atuantes de fato, mas de termos sim uma sessão de legenda que precisa ser discutida, obviamente, com os partidos, se eles têm interesse em ceder essa legenda para a militância do MAIS, toda a militância do MAIS, inclusive eu, né? Então, vamos ainda no debate para isso. Ok. A gente está chegando ao final da entrevista, ao vivo aqui com a vereadora Amanda Gugel. A gente queremos agradecer aos internautas e também deixar os microfones abertos para a senhora poder fazer suas considerações finais, vereadora Amanda. Bom, eu também quero agradecer, Emerson, tanto pelo espaço aqui do Agora, né, que sempre esteve aberto. É muito importante reconhecer isso. Estou meio que fazendo também umas despedidas, né, do nosso mandato, que já se encerra no dia 31 de dezembro. Tivemos alguns parceiros, eu acho, ao longo desse mandato, e acho que o portal foi um deles, né?
dentro de uma imprensa em que existem tantos veículos muito tendenciosos, que fecham espaço para a esquerda, que fecham espaço para um mandato como o nosso, que é um mandato polêmico, acho que o Agora RN, ele fez uma diferença nesse sentido, né? Então, quero agradecer por todo esse espaço, parabenizar, que é um portal muito jovem também, acompanhei aí esse início dessa trajetória do Agora RN e agradecer a todos que nos acompanharam aqui nessa entrevista, né? Dizer que a gente quer continuar contando com o apoio, com a opinião das pessoas, até mesmo para essa candidatura de 2018. Precisamos de opiniões, saber o que seria significativo, se candidata a deputada, estadual ou federal, ou o que seria, né, se é o Senado, se seria uma majoritária, enfim. Queremos ouvir as pessoas, queremos que as pessoas participem da nossa atividade política, né? E mais uma vez agradecer por todo o empenho de cada um nas eleições, né? Se não tivemos a cadeira é por causa da questão da legislação, mas reconheço e agradeço muito que tivemos uma votação fenomenal, uma votação de 8 mil votos, né? Para quem não compra voto, para quem não paga cabo eleitoral, isso é uma coisa inacreditável. Então, gente, muito obrigada mesmo. E mais uma vez, obrigada, Emerson, obrigada ao Agora RN. Ok. Obrigado, vereadora Amanda Gugel. Você continua podendo acessar o portal de notícias Agora RN, www.agorarn.com.br, se acompanhando as informações durante o dia, sempre muito bem atualizado, o portal de notícias Agora RN. Nós ficamos por aqui. Mais uma vez, muito obrigado, vereadora Amanda. Obrigada. E até a próxima edição do Agora TV.